Continuação aqui o vídeo do Rafael Pablo, né? Diz que é uma pregação de Augusto Nicodemos, a conversões de vários protestantes à Igreja Católica. Tem vários mesmo, cara. Muitos. Que interessante, né? Vamos dizer aqui. É simples, cara. O protestantismo surgiu em 1700, por Martinho Lutero, 16 séculos atrás. Agora, é fácil criticar a igreja. Degrinir a igreja. Claro, a igreja deixou tudo pronto já para você. Deu a Bíblia, deu o ensinamento, educou, etc. Agora é fácil, é simples. Perseguir a igreja, criticar a igreja. Por quê? São os falsos profetas. Segundo Coríntios 4, Paulo diz bem claro, sola escritura, que irão pregar vários Jesus diferentes. E Gálatas 1, 7, não há dois evangelhos. Então, se não há dois evangelhos, então o protestantismo ele é uma farsa. O primeiro evangelho que você vê na Escritura sendo pregado foi pelos apóstolos, ensinado por Senhor Jesus Cristo, a quem ele confiou. Aos apóstolos que abandonaram tudo e seguiram Jesus Cristo. E aprendeu com o Senhor, Mateus, e fez de Pedro pescador de homens. 18. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram a sua rede e o seguiram. Olha só, cara. Agora você lê a Escritura, você vai entender. O Evangelho foi para as pessoas simples, humilde. Os conhecedores, os doutores, rejeitaram Cristo. Não deram crédito ao ouvido a Cristo. O povo pobre e humilde que escutou o Senhor Jesus Cristo. Deus veio, Deus que é Cristo é Deus, para os seus, mas os seus renegaram. E foi dado a outro povo, que produziu fruto aqui, ó, que abandonaram tudo para seguir, pregar o Evangelho e edificar essa igreja que você denigre hoje em dia. Simples, cara, entender a Escritura. É só. 22, que foi repostado agora, ele apresentou 3 motivos que ele acredita serem os principais motivos de conversão de protestantes para o catolicismo, e eu devo dizer que eu concordei bastante com o primeiro motivo. Já os outros 2, eu acredito que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado ao elaborar esse tipo de motivação para a conversão de protestantes ao catolicismo. Mas agora, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Então, não é exatamente correto, justo, diria até honesto, dizer que são os presbiterianos que estão se tornando católicos, porque as estatísticas estão aí, e os exemplos estão aí, para que as pessoas vejam. Também é importante a gente lembrar que não é tanto quanto se pensa. O que acontece? O catolicismo vem caindo em números a cada censo religioso que se faz aqui no Brasil, e os evangélicos vão galgando posições. Então, como parte do contra-ataque, existe uma milícia digital. Quando eu falo milícia, é no sentido que existe uma organização digital de católicos bem atuantes nas redes sociais e que pegam, por exemplo, a conversão de um evangélico ao catolicismo e fazem o maior carnaval. Publica vídeo, destaca na internet, faz festa, posta em tudo quanto é de lugar possível, enquanto que nós, protestantes, recebemos muitos católicos na nossa igreja e a gente não fica fazendo esse tipo de divulgação. Então, simples, que não era católico de verdade, católico que não teve conhecimento da sã doutrina católica. Já os protestantismo, o Augusto, o doutor, estão vindo para a igreja católica porque passou a conhecer a história verdadeira. Cansou desse fanatismo, desse protestantismo, dessas divisões que não tem unidade nem com a igrejinha do fundo de quintal. É simples, cara. Não é que nós católicos catamos vidinho e festejamos, não, claro, para nós é uma festa, cara. Porque esses protestantes estão defendendo a igreja agora. Perseguir a igreja, pregava contra a igreja como vocês fazem, agora estão pregando e defendendo a igreja. Fez igual Saulo. Conheceu a verdade.
Deixou o verdadeiro Espírito Santo entrar. Olha só, não são poucos protestantes que se converteram a católico. Ó. Só você fazer uma pesquisa simples e básica. Ó. Pastor adventista virando católico. Pastor adventista abandona. Adventista virando católico. Olá pessoal, eu sou a doutora Eliana de Jesus. Dá uma raiva desses anúncios, cara. Aqui, ó. Dando palestra, pregando na igreja católica. Vamos ver quem é esse pastor aqui. Ó. Dizendo que resolve abandonar pastores adventistas, já tem saído doutrinas inventadas Olha só. nas tenebrosas eras. Pastor protestante adventista se converteu para a igreja católica. A Bíblia é um livro adventista. Pastor, porque a Bíblia foi adulterada. Olha só. Eu era um calvinista. Calvinista se tornando católico. Porém, em 2015, eu tive um diálogo, vou dizer assim, com um pastor batista que mudou minha vida. Eu não Olha sabia só, aquela cara. altura que mudaria minha vida, mas depois eu percebi que aquele diálogo mudaria minha vida. Pastor também da... Esse pastor, né? Também, ó. Com toda certeza vocês não iriam ouvir dentro de uma hora. Esse testemunho de Jeová se Porque não converte há ao como, catolicismo. dentro de uma hora, eu falar o meu testemunho. Congresso Mariano, falando de Maria, etc. Em um retiro de 2 dias, Testemunho de um no meio namoro das católico. pregações, Olha só. eu dou o meu testemunho que vai a quase 4 Voltei à igreja horas. fundada Eu por faço Jesus Cristo. Ó. convosco uma síntese. Outros se convertendo. Eu estou aqui hoje. Outro também, ó. Testemunho de conversão. Pablo Soares, de protestante para católico. Olha só. Quando tudo me faltou. Então, claro que os caras tá brabo. Claro que os caras tá pegando pesado. Claro, por quê? Olha só. É só você seguir, cara. Olha só. Pastor diz que evangélico precisa aprender como os católicos. Cara, por isso que esses caras tá assim. Olha, você viu a mentira desse doutor reverendo Augusto Nicodemos. Quantos ali que eu mostrei? Voltando para a igreja católica. E agora, esses aí que se converteram para a igreja única, igreja autorizada por Cristo, coluna sustentáculo da verdade, está pregando, defendendo a igreja. Como o saudoso Paulo Leitão se converteu através da escritura. E tem centenas de vídeos dele aqui. Deus a tenha. Intercede por nós, amigo. Simples, cara. Por quê? Porque Cristo, ele fundou uma só igreja. Isso é explícito na sola escritura. Que é Mateus 16. Registrado, documento na Bíblia. Ó. Eu te declaro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó. A minha. Essas igrejas que estão fundadas aí não é a igreja de Cristo. A minha igreja. Os apóstolos fundaram a igreja? Não. Os apóstolos fundaram comunidade em sintonia com essa igreja. Porque a sede é essa igreja. E as comunidades, os Coríntios, Efésios, Gálatas, lá no Velho Testamento, essas comunidades, são todas submissas a essa igreja, ao pastoreio de Pedro. Que Cristo ele fundou uma só igreja. Por isso que a igreja católica ela é universal, porque ela está em todo lugar. As comunidades. Que interessante. E o protestantismo, ele acaba entendendo isso. Porque vai estudar a história da igreja. Desde o primeiro século ali, os apóstolos pregando, primeiro pregar, Pedro. Então, para se entender a história, só ler os 4 evangelhos. Ali você já vê Cristo já capacitando os apóstolos, que ele escolheu. Eles abandonaram tudo e seguiram Cristo. Não surgiu através da mídia, através da empresa, uma visão de humana. Não.
Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso. E os protestantes, eles entenderam isso. Que ele estava cego, igual Saulo. Saulo, ele era inteligentíssimo, doutor. Cresceu aos pés de Gamaliel. Respeitado. Estava perseguindo, Atos Apóstolos 9 ali, os cristãos que estavam pregando Cristo crucificado. E Cristo aparece aí e fala, Saulo, por que está me perseguindo? Oxe, Saulo está perseguindo os cristãos? Matando os cristãos? Por que Cristo aparece ali? Por que você está me perseguindo? Então, quem persegue a igreja está perseguindo Cristo, porque a igreja é a esposa de Cristo. Quem está perseguindo os apóstolos, degrinindo o papo, o pastoreio, está degrinindo aquele que enviou os apóstolos 2. Lembra? Lucas 10, 16. Olha só. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos rejeita a mim, rejeitei. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Você viu como esse pastor ele é mentiroso? Nós não queremos quantidade. Nós queremos qualidade. Se tem católico migrando para a igreja protestante, fala uma coisa, vai com Deus, porque não é católico de verdade. Não conheceu a verdadeira catolicidade. Estão dando crédito ao ouvido a esses vários Jesus diferentes. Essa é a nossa finalidade e o meu propósito de pregar para mostrar para esses católicos a verdade, para eles não ser seduzidos por esses frutos filhos da serpente. Esse é o nosso trabalho. Pregar para você ter conhecimento e não se apartar e não se revoltar contra a igreja. E passar a amar essa igreja, como os protestantes reconheceram a verdade e passou a amar essa igreja. Que nós somos esse resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos. Que vamos combater aquele que contradiz a sã doutrina com a verdadeira doutrina. Que está sobre a coluna sustentáculo da verdade. Doutor Rafael Pablo. Essa é a rincha. Eu fico feliz, cara, quando o protestante ele passa mais essa igreja, cara. Para de cair nessas fábulas, para de ser seduzido por esses pastores. E passa a ser membro da verdadeira igreja de Cristo. E recebe o verdadeiro Espírito Santo no seu coração. Que é um só Jesus. Que é uma só fé. Romanos 1:8. Os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos. Segundo Pedro 3:2. Salve Maria. Essa é a minha finalidade de finalizar esse vídeo aqui, porque eu não vou nem esticar. Porque eu sei que já se trata. Essa sedução da... Tem duas descendências. A descendência da mulher e a descendência de Satanás. As descendências de Satanás são divididas, cara. A da mulher não. É uma só fé, um só batismo, e uma só igreja e um só pastoreio. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Glória a Deus, aleluia. Maria, sempre virgem.